Bom pessoal, bom dia a todos. Então, continuando nossa investigação aqui a respeito de eletrostática, na aula passada a gente começou a falar sobre a relação entre potencial elétrico, trabalho elétrico, né, e energia que você precisa para montar uma certa configuração de cargas. A gente obteve uma expressão para cargas pontuais, expressão 32, né, e a ideia agora é estender essa expressão, né, que é uma coisa bastante direta, inclusive, né, fazendo a devida adaptação, para uma distribuição de cargas. E aí, né, escrever isso tanto em termos de potencial elétrico, quanto também escrever isso em termos de campo elétrico, que é, na verdade, uma expressão mais interessante para nós. Tá? Então, continuando, né? Então, pensando que ρdV é um dq, e que dq então é uma diferencial de carga que corresponde ao Q naquela expressão que a gente tinha em 32, e que o potencial é o potencial mesmo, né? A soma que a gente tem lá, na verdade, fica uma integral. Uma integral feita num volume, que é onde você tem a densidade de cargas. Né? Densidade de cargas ρ aqui. Tá? Isso é a energia que está armazenada nessa distribuição, que você gastou para montar a distribuição. Daí a gente quer agora reescrever essa expressão usando relações envolvendo o campo elétrico, por exemplo. Então, aí a gente precisa fazer algumas manipulações. Primeiro, a gente tem uma relação que E é menos o gradiente de V. E a gente tem uma lei de Gauss, né, que nos diz que o divergente de E é ρ sobre ε0. Então a gente vai reescrever 33 de outra forma. E aí, para isso, a gente tem que usar algumas propriedades, né, envolvendo operadores de divergência, por exemplo, ou gradiente, ou rotacional, dependendo da situação. Né? A gente vai usar isso várias vezes. No caso aqui, a gente quer um divergente, então a gente vai ter uma propriedade que envolve divergente. Então a gente tem que... Vamos calcular o divergente desse produto aqui. Divergente de V vezes E. Né? Isso aqui, basicamente, é V vezes divergente de E, mais o gradiente de V escalar E. Mas o divergente de V, o divergente de E, pela lei de Gauss, ρ sobre ε0. E o gradiente de V é menos E. Bom, na verdade o que a gente quer é justamente o ρv. E escalaria a gente pode escrever como E escalaria mesmo ou E quadrada, e depende do gosto, né? Mas isso aqui a gente passa para o outro lado, e esse aqui a gente passa para lá também. Então, ρ vezes V, que é o que interessa pra gente, vai ser, né?
é y0 e quadrado mais y0 divergente de v vezes e. Isso aqui. Que a gente pode chamar isso de 34. Daí agora a gente usa isso que a gente obteve lá naquela expressão lá que a gente quer reescrever. E aí a gente vai ter que o trabalho vai ser isso aqui. Então, y quadrado, né? Eu já vou pegar isso aqui e separar em duas. Sim, mais divergente VE. Sim. Ou, como vai ser mais interessante, na verdade, né? Bom, aí depende, né, do interesse. Né? A gente pode tirar o y0 para fora, mas também a gente pode deixar lá dentro. Aí depende da situação. Né? Mas a gente vai ter isso daqui, mais y0 sobre 2. E aí, aqui, coloca o y0 para fora, né? E aqui a gente tem uma integral do divergente. Então a gente pode usar o teorema do divergente, né? Para transformar isso em uma integral de superfície. De V e escalar n ds, que é 35. Então a gente tem uma integral de volume de e quadrado e tem uma integral de superfície desse produto VE, né? Escalar n normal para fora do volume definido por essa superfície. Uma integral de volume e uma integral de superfície. Né? Bom, aqui originalmente a gente tem que contar, né, toda a região onde tem cargas. Então toda a região de volume onde tem densidade de carga. Mas a gente pode estender esse volume para ser maior do que a região onde tem cargas. Então, se você estende para uma região maior, a densidade de carga na parte da região onde não tem carga, a densidade de carga é zero. Então, eu posso pensar num volume finito, mas também posso estender essa integral para ser num volume infinito, em todo o espaço. Então, vamos só fazer uma observação aqui. Então, o volume V tem que ser pelo menos do mesmo tamanho que onde estão as cargas, né? Mas pode ser maior. Daí, se eu pensar, né, em transformar essa integração numa região então, de volume infinito, em todo espaço, né, aí o que eu tenho de interessante? Então, essa é uma integral de volume. Vai considerar todo o volume, todo o espaço, desde perto até muito longe. Essa integração é feita na superfície desse volume. Se o volume se torna infinito, essa integração é feita em uma superfície que é infinita. E aí a gente tem que pensar em como é que essas coisas aqui se comportam. Né? A gente sabe que o potencial de carga pontual, por exemplo, ele com a distância, ele decresce com a distância. Né? O campo elétrico, de forma correspondente, ele decresce com o quadrado da distância. Então, se você pensar naquele produto, vai ser uma coisa que decresce com o cubo da distância. Aí o elemento de área, que é o ds, né, ele cresce com o quadrado da distância. Por exemplo, se você pensar em esféricas, onde o elemento de área ele é algo do tipo r quadrado, seno θ, d θ de φ. O importante aqui, na verdade, é o r quadrado. Né? Então, ele cresce com o quadrado da distância. De modo que aquele produto total vai ser
algo do tipo 1 sobre r ao cubo vezes r quadrado, o que vai dar 1 sobre r. Se o r, então, vai para muito longe, para infinito, na verdade o que acontece é que aquela integral vai para zero. Então, quando a gente considera que a gente faz essa integral aqui em todo o espaço, essa integral de superfície aqui vai para zero. Então, pensando, né, nas dependências com distâncias das distribuições dos campos elétricos e potenciais elétricos, das distribuições de carga, a gente tem que aquele produto no mínimo vai 1 sobre r ao cubo, né? ds vai com r quadrado, né? E a integral de superfície, então, vai para zero, por causa que o integrando vai para zero. Tá? Então, neste caso, a gente tem que aquela equação 35 vai ser algo do tipo ε0, né, com e quadrado dv, e aí, né, eu nem vou colocar o limite de integração, porque na verdade você vai fazer essa integração aqui em todo o espaço. Então, quando você faz a integração em todo o espaço, você só precisa se preocupar com a parte, né, do e quadrado dv. Se tua região é finita, aí você tem que usar 35. Tem que fazer a integral de volume e a integral de superfície na superfície que delimita o volume finito. Se você estende o volume para incluir todo o espaço, aí você só precisa se preocupar com a integração de volume. Tá? Isso é uma coisa importante para ter na cabeça. E isso aqui para nós é 36. Eventualmente eu posso colocar o ε0 para dentro e eventualmente posso colocar tudo para dentro. Para reescrever isso, né? Introduzir já algumas grandezas que são importantes aí. Né? Mas pensando primeiro nessa coisa aqui, vamos ver um exemplo disso aqui. Para mostrar que, de fato, essas coisas funcionam. Né? Então, o exemplo, né, consiste em pensar numa distribuição de carga, que vai ser uma esfera. Então, ela vai ter uma carga total Q distribuída de forma homogênea no volume. E a gente quer, né, a energia armazenada. Bom, a energia armazenada, na verdade, vai estar armazenada na configuração de cargas, né? E especificamente no campo elétrico dessa configuração de cargas. Nesse caso, porque é uma situação eletrostática, né? Bom, para fazer isso, a gente pode fazer de dois modos. Pelo menos, né? Vamos primeiro achar isso usando o campo elétrico. Então,
É uma esfera, é uma situação simétrica, a gente pode usar lei de Gauss na forma integral para achar os campos elétricos, lembrando que é uma distribuição volumétrica, né? Então a gente pode usar uma superfície gaussiana para essa configuração, que é uma esfera. Esse problema provavelmente já foi feito em Física 3, então eu vou só dar o valor dos campos, mas é fácil de obter. Então o campo elétrico ele vai ser dado, né, por algo do tipo Q sobre 4π epsilon 0 R quadrado R na região externa, né? Dentro daí ele fica um pouquinho diferente. É um campo elétrico que na superfície da esfera, especificamente, ele é contínuo, né? E ele tem esses valores aí. Então cai com R quadrado para fora e cresce com R para dentro, por causa da distribuição de cargas. Bom, então tem campo elétrico dentro da esfera, tem campo elétrico fora da esfera, então a gente tem que fazer a conta dada por 36 em todo o universo, logo tem que fazer dentro e fora, usando respectivamente o campo na região de fora o campo para fora e na região de dentro o campo para dentro. Então, pensando na região primeiro dentro, né, a gente vai ter, pensando em 36, então é y sobre 2, daí a gente vai ter uma integração tripla, né, por causa que a gente tem que varrer todo o volume da esfera dentro da esfera. Usando coordenadas esféricas para fazer isso, que é o indicado, né, a gente dentro, a coordenada R tem que ir de 0 até A, ângulo θ 0π, ângulo φ 0,2π, tem que dar toda a volta. O que a gente precisa? A gente precisa do campo ao quadrado, então basicamente a gente tem que fazer isso escalar isso, R escalar R dá 1, vai dar algo do tipo Q quadrado, né? Então 16 π quadrado, epsilon 0 ao quadrado, R na quarta, não, ups, peraí, peguei o campo de fora, deixa eu pegar o campo de dentro. Q quadrado, R quadrado, 16 π quadrado, epsilon 0 ao quadrado, A na sexta. Campo de dentro aqui. Então esse escalar esse vai dar basicamente o quadrado dele, né? E aí, o que falta? Falta o elemento de volume. R quadrado, seno θ, dθ, dφ. Né? Φ tem que ir 0,2π, θ tem que ir 0π, R tem que ir de 0 até A, porque a gente tem que varrer toda a esfera. Aí Q, π, epsilon 0, A, tudo constante. Né? A integral em φ dá 2π direto, é fácil de fazer. Na verdade todas elas são fáceis de fazer. Né? Mas então vamos já colocando as coisas para fora aqui. Né? Epsilon 0 cancela com epsilon 0, tem um 2 ali, então aqui vai dar um 32, π quadrado, epsilon 0, A na sexta, Q quadrado tem um 2π da integral em φ. A integral em R também pode ser feita direto, R quadrado aqui, integra, vai dar um R na quinta sobre 5, né? R na quinta sobre 5 de 0 até A. E a integral do seno θ vai dar menos cosseno θ, né? De 0 até π. Só para ficar os pedaços aqui. Né? Então, o que a gente tem? Q quadrado, né? Um π cancela com π, 2 volta a ser 32, aliás, volta a ser 16, tá.
certo? Então, esse com esse dá um 16, com esse 5 vai dar um 80, mas aqui, cosseno de π é menos 1, com um menos dá mais 1, menos, cosseno de 0 é 1, com um menos dá menos 1. Então, no fim das contas, vai dar 2, esse fator aqui. Então, 2, 4, 8, 40. 40 π epsilon 0. E aí, aqui vai dar um A na quinta e aqui tem um A na sexta. Isso aqui. Então, esse é o resultado para a energia que está armazenada dentro da esfera. Aí agora a gente tem que fazer a conta para fora da esfera. Basicamente a mesma coisa, né? Só que agora a gente tem que usar o campo elétrico fora. E aí tem que cuidar que os limites de integração em R são em todo o espaço. Então a gente tem que ir de A até infinito. Q quadrado, 16 π quadrado, epsilon 0 quadrado. E aqui vai um R na quarta, R quadrado, sin θ, dr, dθ, dφ. Bom, Q quadrado, 16, π, epsilon 0, tudo constante, né? A integral em φ dá 2π, a integral em θ agora a gente já sabe que dá 2, né? Aqui tem um R quadrado, aqui tem um R na quarta, então só para cuidar com esse negócio. Então, a parte de fora vai ficar Q quadrado 32 π quadrado epsilon 0 já cancelou, né? E aí vem o seguinte, vem o 2π da integral em φ, vem um 2 da integral em θ, a integral de R a gente tem na verdade R quadrado em cima, 1 sobre R na quarta, então é 1 sobre R quadrado, então é 1 sobre R, a integral de A até infinito. O que vai dar então aqui, cancela um π, tem um 4, com 32 vai dar um 8, então Q quadrado 8 π epsilon 0. Em infinito dá 0, em A, né, dá 1 sobre A. Então esse é o trabalho, a energia armazenada fora. E aí, juntando os dois, né? A energia total armazenada vai ser o que é dentro mais o que é fora. E isso vai ser Q quadrado 40 π epsilon 0A mais Q quadrado 8 π epsilon 0A. Não. Isso. Sim. E isso vai dar, no fim das contas, 3Q quadrado 20 π epsilon 0A. Então essa é a energia total armazenada, né, no campo eletrostático, nesse caso, dessa esfera aí carregada. Isso foi usando o modo 1 que usa o campo elétrico. Então agora vamos fazer do modo 2. Mesmo problema, só para ajustar. No modo 2, a gente usa a densidade de carga e o potencial elétrico. Nesse caso, a gente tem que usar potencial elétrico. Para isso, a gente precisa achar o potencial elétrico, né? Nesse caso, também é um problema, né, em que a gente tem um modo fácil de achar o potencial elétrico. Você tem o campo elétrico, por exemplo, e faz uma integral de E escalar dl, né? Lembrando que você usa daí que o potencial elétrico no infinito vai para zero, né?
E aí você acha esse potencial elétrico aqui. Também é um exercício que provavelmente foi refeito em Física 3, então isso vai ficar para vocês fazerem. Né? O potencial elétrico é isso, para dentro é, aliás, para fora é algo do tipo 4πε0r. Né? E aí, potencial elétrico na superfície você usa para achar como referência, né, o potencial elétrico dentro, tá? Para manter a continuidade do potencial. Mas na verdade a gente só precisa da parte de dentro. Né? Por quê? Porque a densidade de carga é diferente de zero só dentro. A gente tem que ρ, né? Ele é a carga sobre volume. Tá? Essa densidade aqui, ela só vale, né? Só é diferente de zero para dentro da esfera. Né? A carga foi distribuída de forma homogênea dentro da esfera. Então é basicamente a carga total pelo volume. E aí a gente vai usar a expressão 33, né? Que a gente estava até agora há pouco. A gente obteve a expressão 32, que era a energia quando a gente tinha cargas pontuais, a gente estendeu ela para a distribuição, que é isso aqui, né? Então a gente precisa do ρ e do E. Então, e aqui já dá o total, né? Então, meio é uma integral de volume do ρ isso aqui, ρ. Daí precisa do potencial, né? Menos r quadrado sobre a ao quadrado vezes r quadrado seno θ dr d θ dφ. Aqui a integral é de 0 até a 0 a π, 0 a 2π. Essa integração aqui é só onde você tem cargas e você só tem carga nessa faixa aí. Então fica 3q quadrado 32 π quadrado ε0 quadrado não, peraí, na densidade não tem y0. Então ε0 a na quarta, não, então peraí, vamos começar a escrever aqui as coisas. Mas esse aqui com esse aqui dá 32 e com 2 lá tá 64. Então vamos lá. 3q quadrado 64 π quadrado ε0 a na quarta. Daí em φ vai ter um 2π, e em θ tem um 2, né? E aí a gente tem que integrar isso aqui em r, né? Sendo que tem um r quadrado. Então aqui tem um 3r quadrado. Então vamos ter aqui o seguinte: 3r quadrado vai dar, né, um r ao cubo menos r quadrado com r quadrado dá r na quarta, então r na quinta sobre 5.
um R na quinta sobre 5A quadrado. De 0 até A. Vamos ver se eu não perdi nada aqui. Daí 3Q quadrado, π com π cancela, ε0, A na quarta por enquanto. Aqui tem um 4, então isso aqui dá 16. Né? Aí aqui dá um A ao cubo, né? Que é esse, e aqui vai dar um A na quinta sobre A quadrado, que dá um cubo, dá um A ao cubo sobre 5. Bom, esses ao cubo vão cancelar o A na quarta, vai sobrar um A aqui embaixo. Isso aqui é 1 menos 1 quinto. 1 menos 1 quinto é 4 quintos. Então, esse fator que está no colchete é 4 quintos. Então, 4 aqui, como esse é 4 aqui, dá 4 embaixo. Com 5 dá 20. Então, 20 π ε0 A só 3Q quadrado. Que é o mesmo resultado, né, que a gente obteve pelo módulo 1, como tinha que ser, inclusive. Né? Tá? Daí, para vocês, módulo 3, que é a tarefa para vocês fazerem. Módulo 3, que é um exercício para vocês. Nesse exercício, a ideia é vocês pegarem e usar uma esfera de raio B, né? Sendo que B, obviamente, é maior que A, para fazer a integração. Nota que aqui, né? Então, só para ilustrar, tem uma esfera aqui que tem um raio A, e você vai ter que usar uma superfície que tem um raio B, que também é uma esfera, que é finita. Né? Então, a ideia aqui nesse caso é que você vai ter que pegar e calcular a integração de volume e também a integração de superfície, né? Para resolver esse negócio, e com isso você vai verificar, né, que seu resultado, né, tem que dar a mesma coisa. Tá? Mas essa tarefa fica para vocês fazerem então. Calcular a energia armazenada na configuração de cargas, né? Só que agora usando aquela superfície esférica ali, né, para fazer a integração. Tem que considerar a integração de superfície aqui também, Guilherme. Tá? Algumas observações. Primeira observação. Uma pergunta. Qual a energia armazenada numa carga pontual? Né? Bom, se a gente considera que a carga pontual tem um campo elétrico do tipo Q sobre o 4π ε0 quadrado, a gente vai ter o seguinte, né? Então, se a gente for fazer essa conta assim, de forma bem ingênua, a gente tem o campo elétrico de carga pontual,
Daí a gente tem a energia que a gente obteve, a expressão para energia, aí a gente coloca as duas coisas juntas e a gente obtém o seguinte. Então, epsilon sobre 2, integral, 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 0 a π, 0 a 2π, 0 a infinito, né? Por causa que, afinal de contas, a carga é uma carga pontual, né? Por hipótese. Q sobre 4 π epsilon 0 r quadrado. Opa! Era quarta quadrado, quadrado 16 r quadrado seno θ dr d θ dφ. O que vai dar um Q quadrado sobre 32 π quadrado epsilon 0 integral em φ dá 2π, integral em θ 2, integral aqui vai dar menos 1 sobre r, tarará, né? E aí a gente fica com algo do tipo Q quadrado, 8π epsilon 0, só que a gente tem aqui um problema, né? Que é esse aqui, né? E infinito não é o problema é em zero. Se você considera que a sua carga é uma carga pontual, então ela não tem tamanho. Se ela não tem tamanho, a integração vai ser de zero até infinito. E se você faz essa coisa, então você descobre que a energia que está armazenada no campo de carga pontual, né, é infinita. Ou seja, você gastou uma energia infinita para montar uma carga pontual, né? Ah, mas esse problema é um problema por causa que, na verdade, aqui a gente está fazendo uma hipótese clássica e as cargas, né, são objetos que são quânticos. Não tem problema. Quer dizer, tem problema, né? Não tem mudança, né? Isso aqui é um problema, né, que acontece tanto em eletromagnetismo clássico quanto em quântico. Tá? Então, não é porque você faria uma abordagem quântica de uma carga pontual que isso aí ia mudar. Na verdade, não muda, né? Então, a questão é que talvez você tenha que interpretar melhor o que esse resultado te diz, né? Ou o que ele te indica. Mas vamos deixar isso aqui por enquanto. Vamos agora pensar em outra coisa. Outro ponto. A gente viu ali que o trabalho ele é algo do tipo epsilon 0 sobre 2 integral de e quadrado dv, né? E isso aqui, como essas duas coisas são positivas, isso aqui é e quadrado, então automaticamente isso aqui é maior ou igual a zero. Mas a gente tem, né, que a gente também verificou que o trabalho podia ser escrito como algo como isso aqui, que é a equação 32. Só que isso daqui, né, se você tem uma carga negativa com um potencial positivo, por exemplo, né, ou o contrário, tanto faz, né, isso aqui na verdade dá negativo. E agora? E aí? Qual que está certo? Essa expressão aqui, a expressão 36, né, nos diz que
que ele trabalha ali, ele é sempre positivo. Ou ele nunca é negativo. Mas a expressão 32 diz que se a gente tem cargas pontuais, a gente pode, e a configuração mais elementar para isso é um dipolo elétrico, uma carga positiva e uma carga negativa. Vai dar uma energia armazenada negativa, porque uma carga é positiva e o potencial da outra carga é positivo. Então, em princípio, isso aqui pode ser negativo. Né? E para um exemplo simples, é negativo. E aí, qual que está certa? Né? Então a gente tem que pensar um pouco sobre essas expressões aí. E talvez isso tenha conexão, inclusive, com a outra anterior, né? Essa daqui, essa observação. Né? Então, o ponto aqui, né, é que quando você pensa nessa expressão aqui, né, você tem cargas pontuais e você montou uma configuração de cargas com essas cargas pontuais. Então, assim, você já tem as cargas pontuais, você não fabricou cargas pontuais. Né? O universo já te deu elas prontas. Então você pegou elas prontas e aí você configura elas de um certo jeito, cuja energia que você gasta então é dada por 32. E aí, sim, pode ser negativo. Né? Na 36, aquela que é sempre maior ou igual a zero, né? Aí você está pensando que você vai montar as configurações de carga, as suas distribuições do zero mesmo. Né? Então, né? Numa situação, você já tem as cargas pontuais prontas, de modo que você está vendo que na verdade é o incremento que você dá a partir do quanto você gastou de energia para fazer as cargas pontuais. Né? Seja lá quanto for. Que em princípio, aparentemente, né, você tem aqui um problema que esse valor seria infinito. Então, você gastou infinito para montar a carga pontual e a partir desse infinito você gasta 10 joules para pegar algumas cargas pontuais e botar num certo jeito. Então, ou gasta menos 5 joules. Né? Então, a partir desse nível da montagem das cargas pontuais, você usa elas para alguma coisa. Então, na verdade, as expressões, ambas, elas são válidas. Depende do uso que você faz. Tá? Então, qual é a válida? Resposta: ambas. Então, elas são válidas em situações diferentes. A 36 é a geral, né? E a 32 vai para cargas pontuais apenas, que já são prontas. Então a energia que ele usou para fabricar não está levada em conta.
E aí, né, o fato de que a gente tenha esse resultado, né, então pode indicar que, se você for realmente pensar de verdade como é que as coisas são, né, talvez aquele resultado indique então que de fato carga pontual não existe, né? Então, pensando nas coisas mais pequenininhas que a gente tem, digamos assim, pensando em elétrons, por exemplo, né, supostamente a gente trata o elétron como uma carga pontual, então para todos os efeitos, né, para fora de qualquer coisa que seja maior que um átomo, ele é pontual, né? Mas talvez dentro dele ele não seja pontual. Então, e de fato é assim que funciona. Ele não é efetivamente pontual, né? O elétron tem um certo volume, né? Ele tem uma região interna a ele e essa região interna, né, ela transparece quando você, por exemplo, vai investigar o fator de Landé dele, tá? A razão giromagnética. Isso tem a ver justamente com ter spin, tá? Então, se você for pensar assim, do ponto de vista estritamente correto, né, a gente não tem carga pontual. E aí, como não tem carga pontual, na verdade, essa integração não é de zero, né, é de um certo raio. E você tem energia acumulada também dentro do elétron, né, e aí o resultado é um resultado não divergente, né, tá? Continuando com as observações, né, só para falar sobre coisas que são importantes. Então, a gente escreveu isso aqui assim, e daí eu falei que eventualmente daria para escrever isso de outro jeito, né? A gente pode escrever também assim. Né? E aí quando a gente escreve assim, né, isso é energia, né, que está distribuída num volume, e que está energia total, né, que está num volume que é o espaço inteiro, que é uma integral desta grandeza no volume. Então, essa grandeza aqui, na verdade, né, a gente pode pensar como se fosse uma densidade de energia. Então, a gente vai ter uma densidade de energia volumétrica que tem essa cara aí, e essa densidade volumétrica de energia está, né, associada com o campo elétrico. Então, o campo elétrico é intenso, você tem uma densidade volumétrica de energia alta. O campo elétrico é fraco, uma densidade baixa. O campo elétrico é zero, não tem energia armazenada nessa região. Né? Tá? E aí isso já é, pensando no futuro, né, isso já é um resultado que é geral. Né? Então, não necessariamente é eletrostática apenas. Então, essa densidade de energia aqui é geral, não é só na situação eletrostática. Onde tiver campo elétrico, tem energia armazenada. Basicamente, porque se a gente pensar que campo elétrico, na verdade, né, são fótons, né? E fótons têm energia, onde tem fóton tem energia, né? Então, onde tem fóton, tem campo eletromagnético, de uma forma mais geral. Onde tem campo eletromagnético, então vai ter energia armazenada. Está armazenada justamente nos fótons do campo elétrico. Tá? E uma outra coisa que é interessante, né? Que a energia não segue o princípio de superposição.
Diferentemente, por exemplo, né, se você pensar campo elétrico, o resultante é a soma dos campos elétricos individuais. Potencial elétrico, o resultante é a soma dos potenciais elétricos individuais. Mas energia não é bem assim. Imagine que você tem um campo elétrico que é a soma de dois. Então, a energia do sistema vai ser algo como isso daqui, que é isso aqui, né? E aí a gente pode separar isso em E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais... Bom, e aí vai ter E1 escalar E2 e E2 escalar E1, que é igual a E1 escalar E2, dá duas vezes, então vai ter um epsilon zero E1 escalar E2. Né? E aí a gente pode identificar, né, que o primeiro termo ali é a energia que está armazenada, né, no campo 1, daí o outro no campo 2, e aí a gente tem um termo cruzado ali. Então, W1 mais W2 mais um termo que envolve um produto escalar dessas duas coisas, né? E aí, né, digamos, para analisar situações simples, digamos que a gente tenha que esses dois caras são ortogonais, né? Então aí aquela integral dá zero. E aí W é W1 mais W2. Daí é a soma, né? Mas pode acontecer, né, que você tenha um produto escalar positivo. Então é a soma mais alguma coisa ainda, né? Você tem uma energia maior ainda. Ou pode ser um produto escalar negativo. Então dá W1 mais W2 menos alguma coisa, né? Então, de modo que você tem uma redução. Então, né, isso aqui, né, pode, se vocês lembrarem de coisas que a gente vê em Básica 4, né, isso está ligado com justamente a questão, né, de você ter interferências construtivas ou destrutivas, ou, né, nenhuma interferência, né, pensando em fenômenos de difração. Né? Você tem energia da onda e essa energia é redistribuída. Então, tem pontos em que você tem mais energia do que tinha com as ondas individuais, quando acontece uma interferência construtiva. Tem pontos onde você tem menos energia, e pode ter inclusive energia nenhuma, que é o que acontece uma interferência destrutiva, né? E tem pontos em que não tem interferência, né? E aí a gente tem essa coisa acontecendo aí. Só para ter uma ideia de fazer uma conexão com algo que a gente já viu em algum outro lugar, né? Essa composição entre as grandezas, tá? Bom, então pessoal, né, a gente falou um pouco a respeito de distribuição de cargas, energia, isso é uma coisa importante, né? Próxima aula que a gente vai falar, a gente tem uma certa configuração ou certos objetos que são importantes em termos de investigação de propriedades. Esses objetos, né, têm como característica serem condutores. Então a gente vai falar um pouco a respeito, né, de propriedades que a gente tem para condutores. Né? E aí, é claro, ser condutor ou ser isolante, na verdade, depende muito da intensidade do campo elétrico que você aplica. Você pode transformar um isolante em condutor aplicando um campo elétrico suficientemente grande, de modo a quebrar a rigidez elétrica do material e transformar ele em condutor. Né? Mas, supondo que a gente não está fazendo isso, né? Então a gente vai pensar em condutores e aí algumas propriedades que são características de condutores. Algumas coisas a gente vai relembrar de Básica 3, né? Outras a gente vai ver coisas
pouco mais novas. Tá? Pessoal, então obrigado, até mais, tchau.